Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui de volta, não mais receber esse convite. Muito bom estar aqui, poder partilhar um pouco do que eu aprendo e aprendo cada vez mais com o outro. Porque a primeira pessoa que a gente fala é a gente mesmo. Então esse aprendizado que se dá inicialmente, quando a gente aprende a se expressar, volta cada vez mais quando a gente se compromete com a obra, se compromete com essa transformação que o planeta está precisando, com essa nova reestruturação que a gente precisa de alguma forma arregaçar as mangas e colocar em prática. Convidado a falar um pouquinho de família e relacionamento. São temas fáceis, né? Ninguém tem família, os relacionamentos são os mais saudáveis possíveis, ninguém tem conflito em casa, não sei nem porque eu estou aqui. Talvez esse seja o maior tema, a maior possibilidade, porque no fundo, relacionamento é tudo. A gente se relaciona com qualquer coisa. Guarda-mesa, guardanapo, tudo é relacionamento. Com a minha roupa, e tudo está vivo. Tudo evolui nesse plano. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção e não percebe o quanto precisamos renovar os nossos sentidos, renovar principalmente o nosso olhar para o dia a dia. E é isso que faz com que as relações e a família comecem a ter um novo significado. Nós precisamos trazer para o planeta uma nova forma de se relacionar, uma nova forma inclusive de se olhar. Você vai no mercado, num banco, ninguém se olha, é praticamente uma coisificação. Você dá o cartão, você dá o dinheiro, é uma troca de coisas, as pessoas não se comunicam, mal se olham. Verdadeiramente, muitos falam, tudo bom, mas é da boca para fora. Porque se o outro começar a falar alguma coisa, já tem uma rejeição. A gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos internos que muitas vezes estão atrelados a atavismos dentro de nós mesmos. Sentimentos que a gente vem trazendo de geração por geração, vida após vida, a gente vai passando e não se permite fazer a real transformação pessoal, a real transformação que vai mudar e vai nos trazer uma possibilidade de um relacionamento mais saudável, mais pleno, mais tranquilo. Só que para a gente atravessar esse primeiro aspecto, a gente precisa atravessar as nossas sombras pessoais, ou poderíamos dizer o nosso umbral pessoal. Vai dar no mesmo lugar. Nós temos um quanto de energias que precisam ser ressignificadas, transformadas. Todos nós, quando entramos no palco da vida, nós trazemos um manancial de luz, um manancial de potencial para a vida. Mas para que possamos efetivamente trazer esse manancial, precisamos também transformar o que nos impede efetivamente de estarmos de coração aberto, estarmos verdadeiramente exercendo, como eu estava vendo aqui, que, como o Kardec fala, fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa? A caridade de dar coisas para o outro? De dar um passe? Qual é a caridade mais profunda que nós precisamos chegar? E lembrando que também um dos textos que foi passado aqui, que a primeira transformação e o maior peso que nós carregamos é o nosso próprio fardo. Então, que fardo é esse que a gente precisa aliviar efetivamente? Então, Jesus veio aqui e nos falou, subiu na cruz e Ele purificou a nossa vida, ou Ele veio como um exemplo para mostrar que cada um vai ter que pegar os seus fardos e trilhar a sua própria jornada? O que um pai faz com o filho? Mais do que palavras, exemplos. É mais importante a gente perceber que às vezes na palavra a gente mais mente, mas a atitude revela muitas vezes coisas que a gente não consegue compreender. Um cachorro, quando ele vai aprender a comer, que a mãe, quando ele vem para pegar o seio, a teta, ela levanta e vai até o pote de ração para mostrar, agora não é mais assim. Você não vem até o meu seio, agora você vai comer no pote de ração.
e eles aprendem. Não tem uma fala. Isso é comportamental. Quando a gente aprende o comportamento que é o ato que precisa ser muitas vezes transformado, coisas que são passadas de geração para geração, e essas coisas que são passadas equivocadamente de geração para geração é que precisa ser transformado. O meu ato diário, a forma que eu escovo os dentes, a forma que eu lavo a roupa, a forma que eu lavo um prato, ou não lavo, deixo tudo lá para o outro fazer, como se nada fosse, o papel de bala que eu jogo no meio da rua, né? São essas coisas que a gente precisa ficar atento. Ah, mas é só mais um papel, é só mais, como se nada fosse. Nessa cascada constante de processos, quando a gente não se observa nos nossos comportamentos diários, na nossa conduta, ninguém vai ver. É com a gente mesmo. O processo de transformação, de autorreflexão, é com a gente, não é com o outro. Se você está fazendo para agradar o outro, também já está de forma equivocada. É alguma coisa que está faltando. Você está querendo ser aceito, você está querendo ser reconhecido, você está querendo ser validado. Isso é barganha. Se você faz de verdade, você não quer nada em troca. Você não está esperando um abraço, não está esperando parabéns, você não está esperando um tapinha nas costas. Tem um outro texto que eu quero trazer que fala basicamente desse processo de transformação, que é também do Kardec. O homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão, logo depois que ele fizer esse primeiro trabalho de transformação. Só terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão, porque ele fez a primeira parte do processo, que é a autotransformação. Gozará de saúde, porque não estragará seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico sempre é todo aquele que contenta-se com o necessário. Então a gente precisa perceber, se a gente muitas vezes não consome indiscriminadamente, o planeta está precisando de um processo de regeneração. Mas é só mais um sapato, mas e aí? Né? Eu abro a torneira e a água vai embora, como se nada fosse. Graças à essa seca que passou em São Paulo, muita gente aprendeu, né, a reaproveitar um pouco mais. Mas será que quando a seca passar, a gente vai continuar? Será que a gente vai conseguir se comprometer verdadeiramente com esse não consumismo que de alguma forma a natureza nos convidou a refletir? Ou vamos voltar a esbanjar porque agora tem de novo na torneira? E aí pode ser pior, porque normalmente o amor convida e a dor impõe. Então, quando a doença chega, é o mesmo ciclo que aconteceu. A natureza sempre vai nos ensinando, nos convidando. Se a gente não aprende a escutar esse convite, não aprende de alguma forma se colocar a entender essa voz silenciosa, assim como um cachorro que levanta e vai lá, porque muitas vezes, a gente até recebe informações que vêm do outro via mediúnica, até conversando com uma pessoa. Se você tiver ouvidos de ouvir numa conversa, num diálogo, às vezes a pessoa tem a resposta para as suas dificuldades, para as suas dúvidas, mas muitas vezes a gente está distraído. Existe no Oriente chamado de estado de sono. O ser humano, na atualidade, em sua maioria, vive em estado de sono. Mesmo esse período que nós estamos aqui, chamado período de vigília, nós estamos mais inconscientes do que conscientes. O esforço necessário que tem que ser feito é para trazer esse estado de vigília cada vez mais presente, mais consciente, mais atento a tudo e a todos, começando principalmente pelo meu universo, pelas minhas sensações, pelos meus sentimentos. Terá paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias. Quando eu estou dormindo, eu começo a sonhar. E muitas vezes
eu começo a querer ter isso, querer ter aquilo, querer uma série de coisas. Esse querer compulsivo é da nossa criança interna, das infantilidades. Você pode ver que uma criança, ela começa a chorar quando ela está com fome, quando ela quer alguma coisa, ela quer controlar, ela quer de alguma forma se fazer presente, mostrar que ela está ali. Esse estado mais do querer, só querer receber, é que precisa ser ressignificado em nossos corações. Nós temos muito para dar, e também existe uma lei, que é uma lei de equilíbrio, o dar e receber, causa e efeito. Quando a gente começa a se aperceber, porque a gente só olha para o efeito, né? Estou com uma dor, estou com um desconforto, estou com um conflito no serviço, mas a gente não consegue olhar e fazer a ponte entre causa e efeito. Aquele é o efeito, mas qual é a causa? A causa está dentro de nós. A causa nasce das nossas dificuldades, das nossas formas de não se relacionar devidamente, não estar atento, inclusive, às necessidades que precisamos fazer, o esforço que precisamos fazer para superar, às vezes, uma má inclinação de não xingar uma pessoa, de não tratar mal no trânsito. E esses esforços não receberão aplausos, pode ter certeza. Esses aplausos vão ser só internos, porque só você realmente vai saber o quanto você se esforçou para conseguir superar uma má inclinação sua, um hábito que está te fazendo mal, né? Só você sabe, efetivamente. Então, se a gente faz e ainda fica esperando tapinha nas costas, o sofrimento é maior. Normalmente a gente cria mais conflitos quando a gente fica na expectativa. Ah, não, mas a espiritualidade, não importa de onde você está esperando. Se você está esperando alguma coisa, ainda vai sofrer. A partir do momento que você quer amadurecer como ser humano, amadurecer efetivamente, porque nós estamos num processo, inclusive no início da nossa... não sei se a gente chegou na verdade ainda espiritual. Poderíamos dizer que a gente está quase que saindo das fraldas, efetivamente. Mas já temos condições, já temos ferramentas, milhares de informações que foram nos passadas, que o que nos falta, né, é vontade, como o livro dos Espíritos fala. Ai daquele que coloque em prova, né, coloque em prática essa situação. Porque quando você colocar em prática, efetivamente, tudo que você já tem, que nós todos temos, que as informações estão aí para todos, né? Temos que nos esforçar, às vezes, para querer abrir espaço no nosso coração para que essas informações sejam claras, sejam concisas, para que a gente consiga dar os passos essenciais na vida, transformando as coisas mais difíceis, vamos dizer assim, dentro do que esse texto do Kardec fala. Então, terá paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias. Superar as necessidades fictícias é, de repente, eu tenho um celular, aí vou lá, mas já saiu outro, eu vou comprar outro, e outro, e aí, né, essa compulsão de troca que a gente vê na sociedade, que está sendo, é uma forma desenfreada de não perceber que às vezes os recursos que a gente tem são suficientes, e a gente é que não percebe que está jogando água pelo rabo. Nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo. O tapinha nas costas que eu estava falando. Muitas vezes a gente espera um tapinha nas costas. Pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Esses aspectos são os que a gente mais precisa, de alguma forma, se conciliar. Então eu nasço numa família grande, sou o irmão XY, vamos dizer. Ah, mas meu irmão, onde nasce o ciúme? Onde nasce a inveja? Na competição com os meus irmãos. Tira a família, agora eu vou para a vida, eu vou para o trabalho. Aí entro lá, eu começo a competir constantemente. A nossa sociedade ela nos convida à competição constantemente. Assistir a um jogo, assistir a uma Olimpíada, assistir aos jogos que estão tendo aí, não tem nada de errado. Se deixar levar pelos jogos de competição, é que isso sim nos faz mal. Isso faz nascer dentro do nosso coração cada vez mais ambição, cada vez mais querer, cada vez mais inveja, cada vez mais ciúme. E esses jogos são jogos de destruição. Porque quando menos espera dentro de mim, se o outro perde, eu fico feliz.
E esse prazer negativo que eu acabo manifestando é a fonte inicial dos nossos sofrimentos. É a fonte inicial de todas as dores e sofrimentos que vão se desdobrar, porque quando eu desejo ao outro que ele de alguma forma sofra, em algum nível, eu estou apontando o dedo para mim, porque lei de causa e efeito. Se eu faço para o outro, inevitavelmente uma hora eu vou receber isso na vida. Ah, eu estou recebendo coisas que eu nem sei nesse então. Isso é fruto do que a gente plantou ao longo de gerações. Talvez precisamos nos quitar com as dívidas, saber acolher essas adversidades que vão chegando para a gente e não se impregnar ou se vincular a jogos de vingança que também nos fazem sofrer. Então, muitas vezes, essa voz inconsciente precisa ficar mais presente, mais atenta, para a gente saber o que a gente está querendo olhar. Vou começar pela família ou pelo relacionamento? O que vocês preferem? Família? Deu um trechinho aqui no livro que acabou de sair da forma. Não é por acaso, já vimos que os sentimentos negados à culpa são venenos que sabotam qualquer possibilidade de felicidade. Não é possível falar de cura desses sentimentos sem falar de família, sem se libertar do passado. No momento presente, aqui e agora, no momento presente, não há sofrimento, só alegria. Se existe qualquer tipo de problema em nossa vida, isso significa que, na verdade, nossa mente está presa no passado. E somente o amor nos liberta do passado. Mas como amar aquele que não nos amou? Olha para os seus pais, os seus entes queridos, os relacionamentos que não deram certo. Ou amou, mas não do jeito que nós queríamos. Voltando nas necessidades fictícias. Às vezes eu crio, não, ele tem que me amar daquele jeito, daquela forma. Meu pai me deu os presentes que eu queria ter ganho. Essas são as nossas dificuldades. A nossa criança interna fica numa pidilança. Muitas vezes o orar está mais atrelado à pidilança do que realmente a um agradecimento. Pai, cuida de mim disso, faz isso para mim, me dá isso, me dá aquilo. Você está orando ou você está só na pidilança com Deus? Qual é a sua parte dentro desse contexto? É importante que a gente saiba que orar é uma conexão. E muitas vezes, orar é você enviar eu não sei o que fazer diante dessa situação, diante dessa adversidade que a vida me mostra um caminho, me dá um caminho. E silenciar para saber receber essa voz de volta. Saber receber qual é o direcionamento. Mas se eu estou preso na ansiedade, que é o que a gente vê mais comumente, essa agitação constante que a vida é tudo para ontem, tudo para ontem. Quando você menos espera, você não consegue parar para escutar, para sentir qual é o fluxo, para onde o seu coração está querendo te direcionar. Então você precisa aprender, precisamos aprender essa nova linguagem, que não é nada nova, né? Jesus falava disso há 2000 anos e a gente ainda está aqui até hoje pelejando para conseguir, né, fazer a vontade do Pai. Eu só faço a vontade de meu Pai que está nos céus. Que vontade é essa? Que céu é esse? Né? Ele veio nos ensinar a criar esse elo com a nossa voz mais íntima. Todos nós possuímos uma centelha, uma fonte de energia inesgotável e inestancável. E aí a gente fica terceirizando, terceiriza a oração, coloca o nome no livro de oração, pede passe o tempo inteiro. Mas qual é a minha parte nesse lugar? Não tem nada de errado com a água fluidificada, com o passe, com a doação, mas se eu vivo constantemente pedindo essas coisas, é porque tem alguma coisa que está errada. Se eu vivo me sentindo obsediado, né? E a obsessão começa nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir, nas nossas imperfeições. Para curar um processo de enfermiço como esse, você precisa curar-se. Porque não adianta vir fazer passe
fazer sessão de desobsessão, aí você sai lá fora e continua xingando seu irmão, continua falando mal das pessoas, continua criticando, continua xingando. O obsessor tem mais isso. Quem é o obsessor? Eu ou o outro? Porque na verdade eu me ligo a essa frequência. Tudo são ondas de frequência. Se eu me mantenho uma onda baixa, uma onda de crítica, de julgamento, de reclamação, eu me mantenho nesse lugar. E onde nasce esse ciclo? Normalmente dentro do núcleo familiar. A insatisfação da nossa criança interna, que começa a reclamar dos pais, que começa a reclamar dos irmãos, começa a reclamar de que não teve isso, que não teve aquilo. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa e ela estava falando assim, ela tinha passado, ela não, contando a história da irmã, né? Ela comentou que a irmã tinha passado por uma necessidade financeira, eles tinham, né, todos, né? E a irmã hoje tinha posses, tinha condição financeira. E aí, só que hoje ela tem diabetes, ela não pode comer doce. O que ela faz? Ela come doce e toma insulina. Será que a vida já não estava ensinando que ela precisava aprender desde pequena a conter as coisas que ela tem? Porque a vida, se ela entrou, ninguém entra no lugar errado, ninguém nasce na barriga errada. Se a gente nasceu naquele histórico, é para que a gente tenha alguma coisa a aprender com esse processo. E aí hoje ela tem posse. Uma pessoa que sabe administrar efetivamente o sentimento, que é o que está precisando ser administrado nesse caso, não o julgamento, estou pegando um exemplo. Quando eu sei administrar, eu vou saber dosar. Mas quando eu tenho uma carência, uma criança carente, que olhava para os outros e não soube, que não teve também um exemplo, talvez, por detrás de algumas coisas que precisava aprender, né, que talvez a necessidade que ela estava passando não era uma necessidade, era simplesmente uma forma de aprendizado. E muitas vezes a gente não sabe que a gente passa por algumas mazelas, algumas dificuldades, como forma de aprendizado. A lei é de correção, não de punição. Então, quando a gente toma essa lei como forma de transformação e não mais como uma reclamação interna, a gente consegue olhar para isso, né, e dar um ponto de transformação. Mas enquanto eu tiver essa carência dentro do meu coração, eu vou estar com diabetes ou qualquer outra coisa, vou estar fazendo aquilo que é equivocado para mim. Então a chave está aqui. Como é que eu faço agora, na atualidade, depois de tudo que eu passei? E aí o texto está falando, o meu passado, se eu ainda estiver atrelado ao meu passado, preso aos meus julgamentos, às minhas críticas, eu vou olhar para o meu presente e vou reclamar, não vou estar saudável, não vou estar bem com o presente, não vou estar grato pelo presente que eu estou recebendo. Presente é estar presente. A gratidão, ela abre as portas para, inclusive, uma outra coisa que é o perdão. Mas o perdão não é uma forma racional, no fundo. O perdão, eu te perdoo. O perdão tem que ser sentido. Eu preciso sentir ele brotar dentro do meu coração, para que isso seja realmente verdadeiro. E muitas vezes a gente tem que se esforçar para que esse perdão nasça. E o perdão nasce da compreensão.